O que acontece com a mente humana quando o inexplicável se recusa a ser medido e quantificado? O medo do desconhecido é uma falha na nossa percepção ou uma necessidade vital para mantermos a crença de que o universo ainda guarda segredos? É. Uma questão profunda para começar, porque a nossa mente exige controle o tempo todo. Bem-vindos ao Hiperfoco. E hoje a nossa investigação nos leva para um lugar bem específico, né? Um lugar que testa todos esses limites. Exatamente. Hoje, a nossa análise nos leva a um pedaço de terra muito, muito peculiar no estado de Utah, lá nos Estados Unidos, que acabou se tornando um verdadeiro epicentro do insondável para muita gente. Estamos falando do famoso Rancho Skinwalker. Isso, é uma propriedade isolada, tem cerca de 512 acres, o que dá um pouco mais de 2 quilômetros quadrados, e fica localizada na bacia de Uinta. E, assim, esse lugar carrega um título imensamente intrigante. É considerado o local de atividade paranormal mais cientificamente estudado do mundo. E a nossa missão com essa análise de hoje precisa ficar muito clara logo de cara para a nossa audiência. O objetivo aqui não é atuar como juízes do sobrenatural, sabe? Não estamos aqui para bater o martelo sobre a existência de alienígenas. Ou de fantasmas. Exato, fantasmas ou portais interdimensionais se abrindo ali no meio do deserto de Utah. O que a gente tem em mãos é um vasto e, honestamente, fascinante conjunto de fontes documentadas. E são fontes bem variadas, né? Muito. Estamos falando de artigos investigativos, diários científicos vazados sobre programas secretos do Pentágono, relatos profundos do folclore indígena americano, entrevistas com magnatas do mercado imobiliário e até, veja bem, as incansáveis teorias de fóruns de discussão na internet. Aquelas investigações independentes maravilhosas do Reddit. Essas mesmas. Então, a ideia é usar todo esse material como um espelho. Vamos fazer uma análise psicológica e filosófica profunda sobre a crença, a forma como a nossa percepção funciona, a anatomia do medo coletivo e essa necessidade humana que parece insaciável por um mistério. E para a gente entender como a mente reage diante do desconhecido desse jeito, a gente precisa primeiro olhar para o palco onde esse medo todo se materializa. A fama bizarra moderna do rancho não começou com radares, satélites, nem com equipamentos de milhões de dólares. Começou com o puro e simples pavor de uma família. A família Sherman. Exato. Na década de 90, mais especificamente em 1994, os Sherman compraram a propriedade. A ideia era o sonho clássico da casa de campo, sabe? Um lugar para criar gado, ter paz, aquela vida pacata. Mas os relatos mostram que esse sonho rapidamente se tornou um pesadelo absoluto. A base de tudo que conhecemos hoje sobre o rancho vem das anotações e do desespero puro deles. E os relatos são pesados. Muito. Eles relataram o gado sofrendo mutilações cirúrgicas bizarras e o detalhe mais perturbador que eles apontam é que não havia nenhum rastro de sangue nem pegadas ao redor das carcaças. Além disso, relataram luzes zumbindo no céu, vozes desencarnadas e, talvez o incidente mais aterrorizante de todos, que foi o encontro com um animal que parecia um lobo gigante. Esse encontro com o lobo é tipo um ponto de virada total na narrativa. As fontes descrevem que não era apenas um lobo grande, mas um animal com proporções anormais e um comportamento quase calmo demais, o que é bizarro por si só. O relato diz que o animal se aproximou do rebanho, atacou um bezerro e, diante disso, o proprietário pegou um rifle de alto calibre e atirou na criatura a queima-roupa. E é exatamente aqui que o relato da família desafia completamente qualquer lógica. Os tiros atingiram o animal, houve impacto físico real, um pedaço de carne chegou a ser arrancado, mas a criatura simplesmente não reagiu. Não reagiu nada? Nada. Não sangrou profusamente, não caiu, não demonstrou dor, apenas soltou o bezerro e continuou caminhando, ilesa, sumindo lentamente na floresta. E aí eu te pergunto, como é que a mente de uma pessoa
processa ver as leis da física e da biologia falharem na própria frente. É um momento em que a realidade se quebra, literalmente. E esse relato específico desse lobo indestrutível nos conecta diretamente à raiz histórica e cultural do nome do rancho, porque a palavra skinwalker não é uma invenção de Hollywood para vender filme. Ela vem de uma tradição antiquíssima e muito reverenciada. Uma tradição dos povos nativos da região, certo? Exatamente. No idioma do povo navarro, o termo original é Ie-na-Aldoluxi, que se traduz, de forma aproximada, como aquele que anda sobre quatro patas. Dentro da compreensão dessa cultura, essas figuras não são monstros incompreensíveis tipo bestas selvagens da natureza. São, na verdade, bruxos corrompidos. Humanos. Sim, indivíduos humanos. Pessoas que aprenderam a medicina tradicional, os caminhos da cura, mas que decidiram perverter esse conhecimento para o mal. E com isso, ganharam a habilidade de possuir ou se transformar em animais. E as lendas ditam regras muito específicas. Eles só podem ser mortos por armas feitas de prata, atingidos diretamente na cabeça ou no coração. Nossa, e o peso cultural em torno disso é gigantesco, né? As nossas fontes exploram bastante a lenda de uma maldição ancestral ali na região. A bacia de Uinta não é apenas um pedaço de terra vazio no mapa. Historicamente, foi um território de intensas disputas, às vezes muito violentas, entre as tribos Navajo e Ute. Há um conflito territorial histórico bem forte ali. Sim, e há relatos sugerindo que a terra onde o rancho fica teria sido amaldiçoada justamente como fruto dessa rivalidade. Mas um ponto que as fontes destacam com muita veemência é a profunda relutância que os indígenas têm em discutir o tema dos skinwalkers com pessoas de fora. A historiadora Adrienne Keene, que é citada nos documentos, pontua exatamente como a intrusão da cultura ocidental nesses mitos nativos é extremamente problemática e desrespeitosa. Porque vira entretenimento, né? Exato. Para aquelas comunidades, essas não são histórias de acampamento para assustar crianças no escuro. São tradições sérias de sobrevivência cultural e espiritual. O que nos empurra para uma reflexão psicológica muito reveladora sobre como a gente lida com o medo. A forma como o cérebro humano processa o trauma histórico e o medo coletivo é algo profundamente complexo. O silêncio quase sagrado exigido pelas tradições indígenas ao redor da figura do skinwalker reflete uma crença psicológica muito real e poderosa na mente humana. A ideia de que nomear o mal é dar poder a ele. Exatamente isso. A ideia de que falar sobre aquilo dá forma física à ameaça. Pensemos nas culturas antigas enfrentando perigos imensos, condições naturais hostis, a escuridão absoluta do deserto, predadores reais e conflitos mortais com outras tribos. A psique humana precisa de um container. Uma caixa, né? Para guardar tudo isso. Uma caixa para guardar tudo esse terror inominável. Transformamos o perigo abstrato, o trauma indizível da guerra e da perda, em monstros tangíveis. O skinwalker, nessa lente analítica, é a corporificação da corrupção humana e do perigo da própria terra. É a personificação do fato de que o ambiente pode ser letal. Faz muito sentido. É a necessidade de dar um rosto ao medo para, de alguma forma, tentar compreendê-lo e se defender dele. A gente vê isso o tempo todo, até hoje. Qualquer barulho estranho na casa durante a madrugada vira uma assombração antes de virar o vento na janela, simplesmente porque a nossa mente quer uma narrativa que justifique aquela dose de adrenalina que acabou de ser injetada no sangue. A gente sempre busca uma narrativa. Sempre. Mas o interessante sobre o rancho Skinwalker é que a humanidade não parou nos mitos e nas lendas. A nossa maneira moderna, a maneira da sociedade ocidental atual de tentar controlar o medo é através da burocracia e da ciência institucionalizada. E é aqui que a nossa história dá uma guinada absurda. A entrada do dinheiro grande. Dinheiro muito grande. 3 meses depois que a história trágica da família Sherman saiu nos jornais locais, lá em 1996, um bilionário de Las Vegas chamado Robert Bigelow comprou a propriedade. Ele pagou $200 mil na época. Ele fundou o Instituto Nacional para a Ciência de Descobertas, o NIDS, e simplesmente transformou o rancho em um laboratório a céu aberto. Lotou o lugar de pesquisadores monitorando a área 24 horas por dia. E o Bigelow não era apenas um homem rico e excêntrico querendo caçar fantasmas no fim de semana.
O esforço inicial dele pavimentou o caminho para algo muito, muito maior, que foi o envolvimento oficial e altamente financiado do próprio governo dos Estados Unidos. É aí que o negócio fica sério. As informações detalhadas que extraímos do livro sobre o programa secreto de OVNIs do governo revelam uma infraestrutura que chega a ser assustadora de tão complexa. Bigelow fez parte do Programa Avançado de Aplicação de Sistemas Aeroespaciais, o AAWSAA. Um nome bem burocrático. Super burocrático. Era um programa real, secreto, da Agência de Inteligência de Defesa, a DIA. E, escute bem, foi financiado com nada menos que 22 milhões de dólares do dinheiro dos contribuintes americanos. Espera aí, o governo militar americano realmente pegou 22 milhões de dólares para estudar atividade paranormal em um rancho de vacas? Eu fiquei chocada quando li isso nas fontes. O nível de detalhamento sobre esse programa secreto deixa qualquer um atônito. Eles não estavam apenas olhando para as estrelas com binóculos. Definitivamente não. O programa dividiu o esforço em dezenas de projetos múltiplos, altamente complexos. Tinha o projeto Banco de Dados, o projeto Fronteira Norte, até um chamado Projeto Colares, que analisou casos de objetos voadores no Brasil na década de 70. A famosa Operação Prato. Isto mesmo. Mas os que mais chamam a atenção são o Projeto Rancho, focado diretamente naquelas anomalias em Utah, e dois outros que são muito estranhos: o Projeto Física e o Projeto Consciência. Pelas fontes, o Projeto Física estudava conceitos como engenharia de vácuo e massa negativa. E o Projeto Consciência tentava mapear a ligação entre fenômenos paranormais e a mente humana. Você pode explicar um pouco melhor o que são essas ideias da física? Porque, para mim, soa completamente como ficção científica. E soa mesmo como algo saído de um filme de Hollywood. Para traduzir isso para a nossa realidade, a ideia de engenharia de vácuo parte da premissa da física quântica de que o espaço vazio, o vácuo, não é realmente vazio. Ele está fervilhando com flutuações de energia. A engenharia de vácuo seria a tentativa teórica de extrair energia infinita desse espaço aparentemente vazio. Nossa! E já a massa negativa é um conceito teórico em que a matéria teria uma massa menor que zero. Pense nas leis da física tradicionais. Se empurrarmos um objeto normal, ele se afasta. Um objeto com massa negativa, teoricamente, faria o oposto. Se fosse empurrado, ele aceleraria na direção da mão que o empurrou. Seria uma forma de desafiar a gravidade? Exato. Desafiar a gravidade e criar sistemas de propulsão inimagináveis. E o Projeto Consciência entrava justamente na hipótese de que talvez a mente do observador influenciasse esses fenômenos quânticos. Bom, isso explica bastante o interesse militar. Se alguém descobre como fazer isso funcionar na prática, basicamente domina o mundo. E as fontes também trazem alegações muito controversas dentro dessas investigações oficiais. A afirmação no livro de que o governo possuiria um veículo aerodinâmico recuperado sem qualquer sistema de propulsão aparente. Os pesquisadores especularam que seria um possível veículo de suporte à vida para a reentrada atmosférica. É muita informação pesada para processar. É, sim. Mas a grande questão que fica batendo na cabeça quando a gente analisa tudo isso é a motivação por trás. Por que o aparato militar e de inteligência mais poderoso do mundo, cheio de generais e analistas hiperpragmáticos, gasta dezenas de milhões de dólares tentando medir fantasmas e luzes invisíveis no deserto? Porque a sociedade contemporânea tem uma exigência quase dogmática por validação empírica. É uma tentativa desesperada de enquadrar o desconhecido em planilhas, gráficos e relatórios oficiais. O nosso paradigma atual dita que, se algo não pode ser medido, pesado e colocado em um banco de dados, esse algo simplesmente não existe. A gente quer domar o mistério. Com certeza. A nossa cultura inteira baseia-se na premissa reconfortante de que o intelecto humano e a tecnologia de ponta podem subjugar, compreender e categorizar absolutamente toda a natureza. Mas o que acontecia no rancho Skinwalker, segundo os registros do NIDS, é que a ciência constantemente falhava. Os equipamentos não funcionavam, né? Os equipamentos mais caros e sofisticados que o dinheiro podia comprar misteriosamente quebravam. Baterias novas drenavam em segundos. Câmeras de monitoramento perdiam um sinal de vídeo exatamente no momento em que algo anômalo começava a acontecer no campo visual.
E isso deve ser enlouquecedor para um cientista, e o colapso da ferramenta que nos dá segurança no mundo, a ferramenta que diz o que é real. Exato. Causa um choque de realidade gigantesco na mente de quem pesquisa. Quando um equipamento falha inexplicavelmente vez após vez, a ilusão de controle desmorona. O que vemos nessa atitude do Pentágono e dos cientistas envolvidos é, no fundo, uma luta psicológica tremenda. É o embate entre a imensa necessidade de controle humano e a profunda aversão à ideia de que somos completamente ignorantes perante certas forças. Então, essa burocratização toda... A burocratização do mistério, isso de criar projetos com nomes complicados, gerar centenas de páginas de relatórios sobre luzes que não se deixam filmar, tudo isso é um mecanismo de defesa coletivo contra a nossa própria insignificância. É impressionante pensar por esse lado. É uma forma de dizer que estamos no controle, mesmo quando não estamos. E esse mecanismo de defesa ganhou uma versão ainda mais extrema nos últimos anos. E assim a gente entra na nossa terceira fase de análise, que é a era atual da tecnologia máxima e o grande e duro contraponto racional que surgiu fora dos círculos oficiais. A era moderna do rancho. O imobiliário, e que começou o projeto se declarando um grande cético, comprou a propriedade para continuar os estudos. A intenção inicial dele, segundo as nossas fontes, era desmascarar todas as lendas e provar que havia explicações naturais para tudo. Mas não durou muito tempo. Não mesmo. Ele mesmo afirma que apenas 6 meses após a compra, presenciou à plena luz do dia um objeto prateado pairando sobre uma formação rochosa da propriedade, uma área mais alta conhecida como a Mesa. E depois dessa experiência, a postura dele mudou radicalmente. E a partir desse ponto, o rancho foi submetido a uma fase de lotação de tecnologia. Todo o aparato de ponta imaginável foi levado para lá. Estamos falando de radares de penetração no solo, que são capazes de ver o que está enterrado bem fundo, termografia e câmeras infravermelhas de nível militar, medidores de radiação ultrassensíveis. Um verdadeiro arsenal científico. Um arsenal. E todo esse esforço colossal vem sendo documentado passo a passo e televisionado por um canal de TV a cabo, em uma série que já avança para sua 6ª temporada. Isso cimentou de vez o local na cultura pop como o ponto paranormal mais pesquisado do planeta. E as anomalias que eles relatam nos dados, durante o programa e nas pesquisas, são de fato muito curiosas. Os equipamentos registram picos inexplicáveis de radiação gama e beta que surgem do nada e desaparecem com a mesma rapidez. Detectam microvariações no campo gravitacional, severas interferências magnéticas que enlouquecem o sistema de navegação de helicópteros e drones. E tem um sinal de rádio também. Bem lembrado. Há a captação de um sinal constante e muito intrusivo na frequência exata de 1,6 GHz. E além de tudo isso, as pesquisas usando aqueles radares de solo indicam que existe um possível objeto maciço e não identificado enterrado nas profundezas de uma das áreas da propriedade. É um prato cheio. Diante de um prato cheio desses, a inclinação natural de quase todo mundo que acompanha a história é pensar imediatamente em bases alienígenas subterrâneas, frotas de OVNIs ou buracos de minhoca abrindo para outras dimensões. É o salto lógico que a mente quer dar, porque a gente ama o fantástico. No entanto, é fundamental trazermos para o centro da nossa reflexão uma teoria extremamente embasada que começou a ganhar muita força em fóruns de discussão na internet. Aquela teoria dos investigadores independentes no Reddit? Essa mesmo. Essa teoria propõe uma leitura radicalmente terrestre, pragmática e, de certa forma, muito mais assustadora para todos esses mesmos dados. A teoria postula, com base em registros históricos daquela região, que o rancho Skinwalker pode ser, na verdade, uma antiga mina de urânio abandonada e não registrada, e que o solo ali foi usado como área de descarte para lixo radioativo e rejeitos industriais pesados. E quando a gente olha para essa teoria mais de perto, é incrível como ela amarra os fatos de uma maneira quase perfeita. O condado de Uinta, onde o rancho fica, não é nenhum estranho à mineração de materiais pesados e perigosos. As nossas fontes indicam que existem mais de 400 minas ativas na região hoje. É uma área de muita extração. Muita. E os registros históricos ultrapassam a marca de 7.000 reivindicações de terras para a extração de urânio, cobre e outros minérios ao longo das décadas.
Então, se a área do rancho abrigar depósitos de rejeitos de urânio que foram esquecidos ou enterrados de forma negligente, isso explicaria perfeitamente quase todos os fenômenos físicos que destroem o equipamento daquela equipe de pesquisadores. Os paralelos são impressionantes quando a gente cruza os dados. A radiação gama e beta emanada por rejeitos de urânio tem a capacidade cientificamente documentada de corromper sistemas eletrônicos que não possuem blindagem adequada. Um pico de radiação localizada causaria exatamente a drenagem súbita das baterias de lítio. O que eles sempre reclamam que acontece. Exato. E desorientaria instrumentos de medição e bússolas, o que explicaria as falhas constantes nos drones e nas câmeras. Além disso, se formos para os efeitos biológicos na saúde das pessoas, a exposição à poeira e ao solo altamente contaminados explicaria as misteriosas queimaduras na pele relatadas por membros da equipe ao longo dos anos. E aqueles sintomas repentinos de mal-estar? Sim, as crises repentinas de náusea, tontura e os sentimentos de pavor abruptos, tudo isso são sintomas clássicos de envenenamento agudo por radiação. E a morte súbita do gado, que a família Sherman encontrava lá no começo da história. Uma intoxicação aguda por ingestão de água ou pasto contaminado com isótopos radioativos justificaria o fim trágico e rápido desses animais de forma perfeitamente natural e biológica, sem precisar de naves espaciais para explicar a morte de uma vaca no pasto. Até mesmo os pequenos detalhes da lenda do rancho ganham um novo contorno com essa lente da geologia e da química. Há relatos bem específicos de que os proprietários que moraram lá antes da família Sherman sempre aconselhavam com muita ênfase a não cavar fundo na propriedade e a manter os portões sempre trancados. Um conselho bem suspeito. Sim, esse seria o protocolo exato de silêncio para quem sabe que há lixo radioativo ilegal enterrado ali e não quer as autoridades bisbilhotando. E tem mais, aquela formação rochosa chamada de mesa, que parece ter sofrido deslizamentos de terra não naturais ao longo do tempo, poderia muito bem ter sido uma antiga entrada de mina que foi destruída com explosivos para ser selada de forma barata e rápida. Faz todo sentido geológico. E sobre aquele sinal misterioso de 1,6 GHz que enlouquece a equipe na TV. Os investigadores independentes apontam que existe uma torre de celular comum a menos de 1 quilômetro de distância do rancho. E essa torre opera em frequências de telecomunicação que englobam exatamente essa faixa. Ou seja, é uma resposta totalmente banal para um grande mistério televisivo. E aí é que chegamos à análise psicológica que eu acho mais fascinante de toda a nossa investigação de hoje. Vale muito a pena refletirmos sobre a imensa ironia do comportamento humano diante dessa situação toda. A nossa escolha pelo absurdo, né? Isso. Pensemos no cenário. Temos evidências empíricas concretas de falhas crônicas de equipamentos. Pessoas adoecendo repentinamente com sintomas físicos reais. Picos de radiação medidos objetivamente e danos documentados a animais. Diante desses fatos palpáveis, uma parcela gigantesca do público, e até mesmo investigadores profissionais altamente financiados, prefere adotar narrativas grandiosas e místicas. Ao invés de olhar para a Terra. Para muitas pessoas, é mais fácil e até preferível acreditar que a Terra está infestada de alienígenas, poltergeists e vórtices abertos para realidades paralelas, em vez de encarar a possibilidade dura, terrestre, entediante e letal de que a área é apenas o palco de um grande crime ambiental causado pela negligência da indústria de mineração. É quase uma escolha estética pelo mistério. A mente acha a magia muito mais palatável do que a burocracia do desastre ambiental. E isso diz um absurdo sobre quem somos como sociedade atualmente. O que você quer dizer? E a presença de inteligências alienígenas grandiosas oferecem, curiosamente, muito mais conforto do que a tristeza profunda de um desastre provocado pela pura ganância ou incompetência do homem. A ideia de contaminação química ou de lixo radiativo é deprimente. Ela esfrega na nossa cara a nossa própria falibilidade, a nossa sujeira e a nossa irresponsabilidade com o planeta. É um reflexo muito feio no espelho. Exato. Já a ideia de um portal dimensional, por mais assustadora que seja na teoria, preenche o mundo de maravilha. Ela demonstra aquela necessidade visceral que todos carregamos lá no fundo
de que exista algo muito além do materialismo frio. A gente quer desesperadamente que exista algo que transcenda os erros monótonos da humanidade. Queremos que a magia exista, mesmo que seja uma magia que espreita no escuro e assusta as ovelhas do rancho. Essa capacidade da psique humana de reescrever o medo mundano em um espetáculo mitológico é, sem dúvida, uma das nossas características mais notáveis. Porque, na prática, lidar com um legado invisível e tóxico de uma mina de urânio exige trabalho duro e sem glamour nenhum. Exige médicos, agências governamentais de proteção ambiental, advogados, tribunais, processos arrastados por anos. Uma dor de cabeça burocrática enorme. Mas lidar com o skinwalker ou tentar filmar um disco voador requer imaginação, fé e a esperança latente de que não estamos sozinhos no universo. A mente sempre vai tentar escolher o caminho que eleva o espírito humano a um contexto maior, a um drama cósmico, mesmo quando o corpo físico está apenas sofrendo as consequências biológicas de um solo envenenado por nós mesmos. Então, para amarrar todas essas linhas complexas de pensamento que exploramos hoje, o Rancho Skinwalker acaba atuando como o espelho perfeito e absoluto da psique humana contemporânea. É apenas um único pedaço de terra poeirenta em Utah, mas é o lugar onde todas as diferentes eras da nossa relação com o medo e com o desconhecido colidem ao mesmo tempo. É uma síntese perfeita. Temos os mitos indígenas antigos tentando com muita sabedoria conter o terror primordial da natureza corrompida. Temos as especulações paranoicas de dezenas de milhões de dólares de governos que entram em pânico só de pensar que não têm controle sobre o espaço aéreo ou sobre a física quântica. Temos as investigações ufológicas de bilionários usando a ciência para buscar respostas místicas sobre a vida após a morte. E a resposta da internet? Sim, e para equilibrar tudo isso, temos as teorias hiperracionais e brilhantes de cidadãos comuns na internet tentando ancorar toda essa loucura na pura química, na geologia e nos registros criminais da região. O rancho não é apenas um lugar geográfico, ele é um test drive completo das nossas neuroses coletivas. E baseando-me em todas as fontes e registros de décadas de escrutínio que revisamos, eu quero deixar um pensamento final e provocativo para quem acompanha a nossa investigação. Algo para expandir ainda mais a nossa perspectiva. Vamos olhar para o futuro por um instante. Certo. Tivemos as mentes teóricas mais brilhantes, os equipamentos mais caros do planeta e o financiamento de governos e bilionários voltados para entender anomalias em um pasto nos Estados Unidos. Se todo esse esforço descomunal não conseguiu separar de forma definitiva e incontestável a paranoia do sobrenatural da prosaica e triste realidade de um depósito de urânio mal enterrado, o que isso diz sobre o nosso futuro na exploração espacial? É uma excelente pergunta. Se projetamos tamanho terror místico e narrativas extraterrestres sobre uma possível lixeira tóxica aqui mesmo na Terra, o que vai acontecer quando finalmente chegarmos a Marte ou enviarmos missões tripuladas para as luas de Júpiter? Quando as nossas bases estiverem lá, na escuridão real do espaço distante, não estaremos fadados a interpretar cada falha de um equipamento de rádio, cada anomalia de temperatura ou cada sombra projetada numa cratera como uma ameaça alienígena? A gente vai levar o medo com a gente. O verdadeiro mistério de Skinwalker talvez seja o prenúncio de que levaremos a nossa biologia assustada, a nossa mente programada para inventar monstros, conosco para as estrelas. Não importa o quão longe a humanidade viaje na galáxia, o medo do escuro viaja na mesma nave. É uma constatação que muda completamente a forma como olhamos para as sombras ao nosso redor. Seja na imensidão do deserto de Utah, seja projetada na parede do nosso próprio quarto no meio da noite. A mente humana é e sempre será a maior máquina criadora de mistérios do universo. E fica o convite final a quem nos ouve. Se o limite da percepção e as engrenagens da mente despertam a curiosidade de forma tão intensa, lembrem-se de seguir o canal para aprofundar futuras reflexões. Há muito mais para investigar nas infinitas encruzilhadas do comportamento humano. Até a próxima exploração.